Dentro do Enneagrama Cognitivo, nós entendemos que as personalidades, elas são compostas, elas são estruturadas de forma objetiva. O que a gente quer dizer com isso? Que o nosso organismo ele tem aquele padrão de funcionamento. Isso, no momento oportuno, a gente vai falar de neurociências, neurocoisas. Por enquanto, vamos trabalhar de forma apenas psicológica, ok? Como o subjetivo, que é representado como o objetivo que é representado pelo subjetivo, né? O subjetivo, a psicologia, é o que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, antes de mais nada, nós, seres humanos, somos animais. Então nós temos ali o modelo de instintos e motivações. Então nós somos animais, esse é o pano de fundo. Não tem como você falar de psicologia se não considerar que nós, enquanto animais, temos algumas necessidades, nós temos instintos, nós temos protocolos comportamentais que também já vêm de fábrica, né? De acordo ali com a espécie, né? Então, a nossa psicologia, nós vamos perceber esses fenômenos de uma maneira subjetiva, entretanto, refletindo o nosso objetivo. Então, como falei, organicamente nós temos esse funcionamento de personalidades. Mas nós trataremos nesse vídeo apenas do que diz respeito à nossa percepção subjetiva dessas personalidades. Então, de pano de fundo, nós temos o nosso modelo de instintos e motivações. A partir daí, as coisas se constroem para chegarmos até uma leitura de psicologia um pouco mais densa. Vamos lá. Primeiro instinto que nós temos aí, nós chamamos de autopreservação. Então, o instinto da autopreservação, ele vai ser ali um impulso, né, fisiológico, orgânico, em que nós, enquanto animais, teremos a necessidade de nos mantermos vivos. E, com isso, existem vários protocolos comportamentais que fazem essa concretização do instinto, né, que consolidam, de fato, a manifestação desse instinto. Então, vamos lá. Autopreservação é autocuidado, é sobrevivência, né? Então, nós temos ali comportamentos de busca de segurança, comportamentos de busca de conforto, comportamentos de alimentação, comportamentos de sono, comportamentos de uma série de coisas aqui no instinto da autopreservação. Então, nós conseguimos perceber, né, dentro desse estudo em instinto, a gente tem que falar de animal, né? Tem que falar de animal, tem que estudar um pouco sobre isso, né? Então, questões biológicas ali, né, a gente tem que considerar. Então, o instinto de autopreservação nós percebemos desde vidas mais simples, né? Desde organismos mais simples. Então existe uma progressão com relação aos instintos. Não tem a ver com evolução, tem a ver com progressão. Existem instintos, todos eles são básicos, mas que aparentemente a gente vê que vem primeiro, né? Então, primeira coisa, autopreservação. Segundo instinto que nós vamos ter que trabalhar para entender a psicologia humana de uma forma bem completa é o instinto sexual. O instinto sexual, então, ele vai ter assim, teremos esses impulsos, coisas acontecendo dentro da gente, que necessita ali de uma busca por destaque, competição para criar vínculos e assim reproduzir. Quais animais na natureza que conseguem se reproduzir, né? Os mais adaptados? Então vai ser o mais bonito, o mais forte, o mais, né, com maior sucesso ali dentro da estrutura de sociedade da espécie. E esse instinto sexual então vai trazer esse ímpeto por comportamentos competitivos, busca de destaque, vínculos e etc., que tem a ver aí com a reprodução, né? Então, tudo o que é necessário de comportamentos para termos o ato de reprodução está envolvido aqui no instinto sexual. Um terceiro instinto nós chamamos de instinto social. Então, o instinto social ele já tem a ver ali com a busca por pertencimento em determinado grupo social, tribo e etc.
Então, essa identidade social, né, ela faz também parte da identidade do sujeito. A depender ali do seu instinto dominante, porque a gente vai ter uma hierarquia, né, tem uma série de questões, a gente vai ter isso de forma muito forte dentro de algumas pessoas. Então, a percepção subjetiva dessas pessoas, o instinto social vai ser mais forte. A percepção subjetiva para quem tem o sexual dominante vai ser mais forte. A percepção subjetiva de quem tem autopreservação dominante vai ser mais forte, né? Aqueles impulsos de comportamentos. E tudo isso vem aí de uma estrutura, enfim, de uma hierarquia que a gente vai percebendo ao longo do tempo nos outros vídeos que a gente vai falando. Mas, de qualquer modo, a gente precisa falar de instintos para chegar até o credo. Porque as nossas crenças, elas trazem ali uma estrutura psicológica que vem de nós enquanto estruturas objetivas em animais. Então, instintos são impulsos orgânicos inconscientes, né? São ímpetos, a gente tem isso, né? Essas coisas vêm, esses protocolos vêm. E esses protocolos, eles vêm aí para saciar necessidades. Logo, nós temos uma motivação. Então, a motivação mais básica lá é saciar a necessidade, né? Então, uma necessidade de autocuidado, é uma necessidade de vínculos, destaque, competitividade, é uma necessidade de status, né? De pertencimento. Então, comportamentos que vêm aí com motivações para saciar as necessidades do instinto. Então, eles trazem protocolos comportamentais relativos a espécies inteiras. Então, vamos lá. Quando a gente chegou no modelo de instintos do Enneagrama Cognitivo, nós tivemos momentos em que nós nos sentimos contrariados. Por quê? Porque quando você estabelece critérios para dizer o que é instinto, você vai precisar aceitar coisas que talvez você não estivesse pensando antes, né? Os critérios são definidos, comportamentos ali para toda a espécie, e às vezes você, né, como eu disse, temos uma hierarquia nos instintos, vai enxergar alguma dessas coisas como, eu não concordo muito, né? Por exemplo, eu e o Jomar tenho o que a gente chama ali de social negligenciado. O que implica? Eu não tenho muita motivação social, não. Eu tenho motivações nesses dois instintos. No social não tenho muito. Então eu, Jomar, não posso falar, não existe instinto social, porque eu não tenho. A questão não é o modelo de instintos e motivações do Jomar. É modelo de instintos e motivações da espécie, né? Então não se trata do que eu acho. Se trata do que é demonstrado e observado dentro da natureza da espécie humana. Então, são protocolos comportamentais relativos à espécie. E os instintos, eles são a base para todo comportamento. Então aqui nós temos o modelo de instintos e motivações. Vamos supor que eu tenho autopreservação como um instinto como instinto predominante, né? Então, muitos protocolos de autopreservação, eles são impulsionados nas minhas motivações. Então eu tenho aqui, dentro da motivação autopreservação, um comportamento muito comum, né? Que a gente vai chamar ali de hábito de autopreservação. Então, isso aqui significa que toda manhã eu acordo e vou fazer minha academia, boto meu fone de ouvido, ou seja, não vou conversar com ninguém, eu vou lá para treinar. Faço minha esteira, tenho aquela sensação bacana, e volto para casa, tomo meu suco verde. Faço uma meditação. Isso aqui é tudo hábito de autopreservação. Não, eu chego na academia, fone nada, o que estiver passando lá tá bom. Vou fazer ali meu alongamento rapidinho. Bom, hoje eu vou fazer uma série, sei lá, de supino. E aí eu tô vendo que o colega ali tá pegando 30 quilos. Fala, não, peraí. Se esse cara tá pegando 30, eu vou pegar 40. Eu não quero saber, vai dar certo. Então, instinto sexual, o cara é competitivo. Eu não quero saber, eu vou ficar mais forte que esse cara aí. Eu não vou pegar menos que esse cara aí, não. Eu não vou passar essa vergonha, não. Então, o sexual, ele precisa ter destaque, ele precisa ter competição, ele estará continuamente dentro desse hábito de ir para academia, trabalhando as motivações do instinto sexual. Então aqui ele está criando, né, um comportamento a respeito daquele instinto. O social, ele vai lá para academia, né? Ele também vai ter essa motivação de ir para academia.
Isso aqui são pilares, né? Aqui, o desenho não sou muito bom de desenho. Na verdade, eu sou péssimo de desenho. Mas tá bom. Esse cara social, ele vai pra academia e ele vai ali conversar com as pessoas. Ele não tá muito se importando com a série, ele tá mais ali interagindo, fala oi pra todo mundo, fala tchau pra todo mundo, né? Fica na esteira conversando com a galera. Ele não vai nem correr, porque se correr não consegue conversar, então ele vai andar, né? Ele vai na aula de bike, vai fazer parte de um time, de um grupo, né? Ele vai pertencer ali a uma modalidade. Então, esse cara ele vai ter um comportamento social, ele vai ter uma motivação social dentro do comportamento de ir para a academia. Então, é a base para todo comportamento estará nos instintos. Contudo, como eu disse no início, nós nos contrariamos porque aqui parece que o modelo de instintos está completo, mas não está. Se a gente fala que são protocolos comportamentais relativos à espécie, não significa relativos ao Jomar, não significa relativo a você, significa a espécie. E aí nós teremos então mais um instinto, que a gente chama de instinto da espiritualidade. Por que a gente tem que falar de instinto da espiritualidade para falar do credo? Porque o credo é a crença mais profunda. E o nosso instinto, que consegue trazer a nossa humanidade da forma mais profunda e pura, vem da espiritualidade. Aí você vai dizer assim, cara, como assim espiritualidade é um comportamento relativo à espécie e que é um instinto? Porque a espiritualidade ser um instinto é uma coisa intensa, é uma coisa um tanto quanto grave, né? Porque nós temos uma necessidade em todas as culturas, em toda a história, de buscar conexão com algo maior. E isso não pode vir da autopreservação, porque não tem a ver com a autopreservação. O instinto da espiritualidade, muitas vezes, faz com que as pessoas morram pela sua fé. Então a questão aqui não é um comportamento de autopreservação. Também não é um comportamento do instinto sexual, essa busca pela conexão com algo maior. Porque o instinto sexual é uma busca por conexão que precisa ter verdade, precisa ser real, né? Então, a espiritualidade, sendo uma mentira ou uma construção social, o instinto sexual também não explica a necessidade de nos conectarmos com algo maior. E também não é um instinto social. Porque essa busca por pertencimento está acima, não com relação à sociedade, mas com relação a uma questão existencial. O que é existencial não é social. Então, o comportamento relativo a toda a espécie, em toda a história, em todo o período da humanidade conhecida, a busca por se conectar com algo maior precisa ser considerado um instinto à parte. E o credo, como crença mais profunda, é a manifestação enquanto crença desse instinto. Ela está intimamente ligada à qualidade desse instinto aqui. Então eu tenho uma proposta de saúde para todos esses instintos. O que é um comportamento de autocuidado saudável? É eu me presentear com pizza todo dia? O que é um hábito, né, ou uma proposta de comportamento de um instinto sexual saudável? É pornografia? Social saudável é eu criar um personagem para ser aceito, camaleão social em todos os lugares que eu vou? Então existe um conceito a respeito de saúde dentro de cada um desses instintos. E o credo, ele é a crença mais profunda vinculada a um olhar sobre a existência. No caso, intrínseco. Ok? Tem a ver com sociedade? De certo modo, sim, mas é relativo ao sujeito. Então,
A gente fala de instinto da espiritualidade de forma bem mais detalhada nos cursos. E alguns outros vídeos aqui do canal você também vai encontrar. Aqui eu estou sendo muito objetivo, ok? Mas já falei o que tinha que falar, vamos lá.